de organização, de áreas, de tecnologia, né, as áreas, elas precisam de conversar, as pessoas precisam de estar bem emocionalmente, as pessoas precisam ser desenvolvidas, treinadas. É um desafio da nossa área, que muitas vezes, não em todas, mas em algumas organizações, não são valorizadas. Então, assim, eu acredito que o desafio de nós, profissionais, psicólogos, dentro de uma área de gestão de pessoas, é demonstrar a nossa importância e a contribuição que a nossa área ela pode dar aí para a organização de uma maneira em geral. Né? Eu costumo falar que nós somos uma ponte, né, que transita ali entre patrão e empregado. E quando a Adriana ela falou do FAP, e a gente tem várias outras áreas de atuação dentro dos recursos humanos, contribuindo com a área de segurança do trabalho, medicina do trabalho, o jurídico, tecnologia da informação, é importante a gente pontuar, né, que existem sistemas, são sistemas sociais e que a gente contribui de uma maneira em geral para toda a organização, né? E o resultado, ele vem por meio das pessoas e das ações que a gente propõe ali de melhoria, né? Eu falo que, assim, não é, às vezes, muitas vezes, a nossa atuação, ela não é perceptível financeiramente, né, para o empregador, mas ela é perceptível para o colaborador. Então, assim, são pequenas ações que, às vezes, a gente promove dentro de uma organização que tem uma importância gigantesca. E que eu falo que até, muitas vezes, até nós, profissionais, às vezes não damos tanta importância, tanto valor. Então, assim, quando o colaborador, né, ele se sente acolhido, ele percebe que tem ali, alguém ali da empresa que se preocupa com ele, isso faz uma diferença e tem uma importância muito grande para as pessoas que estão ali, né? Então, eu falo que nós, do Recursos Humanos, quando a gente fala ali de recrutar, de selecionar, de treinar, de desenvolver, a gente tem N vertentes e N áreas aí que a gente pode contribuir para auxiliar o empregador, né? E eu sempre sinalizo que, assim, um dos principais desafios que nós temos dentro dessa área é demonstrar que gente feliz, ela produz mais e produz melhor, né? Eu acho e é tão rico isso, eu acho assim, nós profissionais de psicologia, eu acho isso tão bonito quando a gente consegue ver ali no olhar do colaborador o reconhecimento, sabe? A gratidão pelo cuidado que a gente tem. E quando eu falo de ações simples, gente, assim, para vocês terem uma ideia, hoje eu estou numa empresa nacional, né, de grande porte, e às vezes ali a gente promove ali no dia do aniversário, de dar um brindezinho, de dar um kit com um bombom, com uma canequinha, com um dizer ali em nome da diretoria. E isso tem uma importância tão grande para as pessoas que às vezes a gente acaba não percebendo. Eu falo isso porque, assim, às vezes eu tenho um aniversariante que o aniversário dele é no sábado, ele já liga na sexta perguntando se a gente vai entregar, né? Eu falo, não, vamos sim. Então, a gente às vezes entrega na sexta ou entrega na segunda, mas, assim, são pequenas ações e pequenos atos que a gente promove dentro da área de RH e que tem uma diferença, né, na vida das pessoas. O momento que a gente está vivenciando, então, nem se fala, né? Eu acho que todo mundo aí que tem uma vivência profissional, seja ela na área de RH ou não, sabe que hoje, né, a gente, nesse momento, nesse cenário que nós estamos vivenciando, as pessoas estão emocionalmente abaladas, seja por uma questão pessoal ou profissional. As organizações, de uma maneira em geral, né, com todas as ações e medidas do governo, tiveram que se adaptar a essa nova realidade. E aí, nesse momento, a gente teve, né, em algumas empresas, por questão de sobrevivência mesmo, né, um grande volume de desligamento, suspensão no contrato de trabalho, que acaba impactando na vida pessoal ali do colaborador, né? Então, como lidar com essa questão, né? A empresa, ela precisa de sobreviver porque tem ali uma série de outros colaboradores que dependem dela. Por outro lado, eu tenho um colaborador que trabalha comigo ali diariamente. Eu tenho que reduzir
a jornada de trabalho, tem que suspender o contrato de trabalho dele. Isso impacta o quê? Na sobrevivência dele, né? Nos compromissos financeiros que ele já tinha assumido antes de chegar a esse momento. Então, assim, a gente viu, e eu acredito que vocês também, né, atuando na área de RH ou não, é uma questão assim, foi generalizado, né? O sofrimento ali, não só do colaborador, mas eu falo com o empresário também, né? Porque às vezes a gente acha que não tem coração e tudo, mas ele sofre com isso também, né? A gente acha que não, às vezes a gente acha que é muito duro, não pensa nas pessoas, mas acaba sofrendo com isso também, porque a gente está falando ali de pessoas, né, gente? Verdade. Assim. Lá na empresa, por exemplo, tinha um restaurante lá de anos, né? E era um restaurante que os donos tinham muito carinho. O cozinheiro tinha 36 anos de empresa. Então, assim, patrimônio da empresa. E aí, ele segurou até o fim de tão apegado que os diretores eram com essa cozinha, porque eles almoçavam lá, esses cozinheiros iam para a casa dos diretores, então era uma vivência muito pessoal. O tanto que foi sofrido, né, para a diretoria abrir mão do pessoal da cozinha, não foi, Patrícia? Porque são pessoas muito simples, são pessoas que fazem tudo com muito amor, né? Mas, Pati, os menininhos levantam a mão assim, sabe? Aí o Juju quer falar, Bruno e a Aninha. Você tá vendo aí? Tô, e eu tenho que fazer alguma ação aqui ou não? É porque a Pati não tem muita vivência de internet, assim, né, Pati? Mas aí, pode falar, pode abrir para eles perguntarem, Pati, falarem, ou você espera um pouco? Pode abrir. Eu tô rindo aqui, e assim, vou confidenciar para vocês. Essa é a terceira vez que eu faço uma conversa, um bate-papo. Eu tive a oportunidade de dar um treinamento por 2 vezes nessa modalidade virtual, mas é o que eu confessei para vocês, gente. Eu prefiro ainda estar ali presencialmente, viajar, ter o contato olho no olho das pessoas. E aí, numa dessas primeiras experiências minhas, eu juro para você, eu tive que chamar meu filho de 9 anos. Falei, Pedro, mamãe não sabe como que eu faço aqui para ver todo mundo. E na hora que a Adriana me mandou o convite do Teams, eu falei, meu Deus, mas eu tenho Zoom, tenho Meet, será que é a mesma coisa? Meu marido, não, entra aí, do jeito que ficar, você fala. Eu falei, não, tranquilo. Então, só me pontua aqui, eu tenho que autorizar alguma coisa nessa mãozinha aqui, você que abre, como que a gente faz? Não, na hora que eles aparecerem, aí você já fala quem quer falar, né? Da mãozinha. Aí depois eles abaixam a mãozinha sozinhos. Ah, sim! Ah, então é mais simples do que eu imaginava. Então vamos lá. A Patrícia, ela dá muito treinamento também lá na empresa, né? E muito comigo também, né, Paty? Algumas dobradinhas. E assim, a gente fala para aquele tanto de vigilante, para aquele tanto de homem, né, Paty? A gente, tal, e fala. Mas a Paty, ela é boa no presencial. Mas você tá brilhando, Paty, no virtual. Ah, que bom, então. Estou aqui toda ansiosa. Falei, meu Deus. Vamos lá, então. Olha, estou vendo a notícia da Bruna. Bruna, então pode abrir aí, contribuir ou fazer perguntas. Ô, gente, só um parênteses rapidinho. Dri e Pati, vocês falaram aí sobre a questão do FAP, os meninos da saúde mental e trabalho já viram essa parte, né? Mas os meninos da gestão de RH ainda não, porque eles vão ver semestre que vem. Então, se vocês pudessem dar uma visão geral para eles do que significa, né? O que traz essa questão do FAP, acho que ficaria mais claro para eles, né, para eles começarem a entender algumas perspectivas que a Patrícia está trazendo na fala dela. Olha, eu vou falar para o Juarez falar do FAP, porque ele me escutou, fez anotações e ele vai apresentar para a empresa dele. Então já é o treinamento, tá, Juju? Você vai dar um resumo. Aí, Juju. Deixa comigo. Pode então, Bruno. Posso perguntar? Ah, beleza. Patrícia, você mencionou para a gente, né? Trabalhou em diversas empresas, diversos postos, né? Ô, Bruna, eu não estou te ouvindo direito. Desculpa, não estou conseguindo te ouvir direito. Parece que tá picando, tá, Bruna? Tá. Tá melhor agora? Sim. Tá. Acho que é por causa do fone.
Mas então, Patrícia, você falou um pouquinho, né? Trabalhou em algumas empresas, algumas de pequeno, médio, grande porte, e eu queria saber o seguinte, dependendo do segmento da empresa, você acredita que tem uma dificuldade maior, né, nessa parte do RH, dependendo do segmento da empresa ou não? Pois é o que eu sinalizei. Assim, cada empresa ela vai ter a sua política de RH definida. Inevitavelmente, a gente vai passar por empresas que ela aposta mais na gestão de pessoas, na gestão de recursos humanos, mas de uma maneira em geral, eu acho que a gente tem abertura em todas as áreas, mas é claro que tem as suas diferenças, entendeu? Então, assim, por exemplo, quando eu falo de uma empresa, vou sinalizar para vocês da minha vivência. Eu já tive a oportunidade de trabalhar dentro de um RH em uma universidade. Lá a gente trabalha com mestre, com doutores. Então, assim, a percepção da gestão dos próprios professores que gerem aquela instituição ali é uma percepção diferenciada em investir em treinamento, em qualificação, diferente de uma empresa, né, que a gente trabalha, é claro, dependendo do porte, do ramo, ela não vai investir tanto em treinamento e qualificação. Então, assim, é isso que eu pontuo como desafio nosso, é de demonstrar que como que um treinamento, como que um desenvolvimento de pessoas, como que uma escuta diferenciada, ela faz sentido e faz diferença ali para os colaboradores de uma maneira em geral, sabe? Lá na empresa que a gente atua atualmente, né, a gente não faz atendimento clínico, nem tem espaço para isso, né? O RH hoje ele tem, e ele é muito voltado para a questão de recrutamento e seleção. A gente tem um turnover, que se a gente for olhar, é relativamente alto, porque são cargos operacionais. Então, assim, às vezes, para o colaborador, um pacote de benefícios diferenciado, por mínimo que seja aí uma cesta básica, para ele faz muita diferença. Então, ele sai da onde que ele está, ele vai para outra empresa por causa de uma cesta básica, por causa de R$50 no salário. Então, mesmo que haja esse foco no recrutamento e seleção, né, e a gente não tem a possibilidade, às vezes, de atuar ali, até porque não é o nosso foco clinicamente, mas existem algumas situações complexas, né, que existe aí no nosso universo organizacional, que a gente faz esse acolhimento do colaborador. Então, a gente não faz o atendimento clínico, mas a gente chama esse colaborador, as áreas pontuam, o supervisor de rota, porque como prestadora de serviço, grande maioria dos nossos colaboradores estão lotados em cliente, ele tem aquela percepção, sinaliza para a gente e a gente faz o acolhimento. E o acolhimento no sentido de escutar, de entender o problema, de conversar com aquela pessoa sobre a situação e direcioná-la para um atendimento profissional especializado. Então, às vezes, a gente faz esse direcionamento para o Sersan, a gente busca profissionais, né? As clínicas escolas, que são nossas parceiras aí nos atendimentos, a gente tem alguns psicólogos que fazem um valor diferenciado para a gente, mas a gente sabe também que a realidade, né, institucional de cada empresa, ela vai conduzir. Tem empresa que foca mais no recrutamento e seleção, então ela vai investir ali em ferramentas que nos auxiliem naquilo ali. Tem empresa que ela vai trabalhar muito com desenvolvimento, né? Essa primeira empresa que eu sinalizei para vocês, meu primeiro contato com o RH, que foi por meio dessa empresa de consultoria, ela investia em massa, gente, mas fortemente em treinamento e desenvolvimento de pessoas. Era uma coisa assim impressionante, né? Quando eu falo que eu levantava as competências e os gaps, a gente tinha muita competência técnica, que depois foi feito um plano de treinamento que, assim, um investimento, né, do empregador em qualificação, em treinamento, em desenvolvimento de pessoas, era uma coisa, assim, exorbitante. Então, assim, é claro que a gente vê a diferença, eu acho que cada empresa e a gestão, ela contribui muito para isso, né, para as particularidades e para a linha, mas tem, sim, uma diferença. Mas, de uma maneira em geral, eu acho que a gente, né, o nosso esforço é ali de demonstrar para o empregador que se investir um pouquinho ali, um pouquinho aqui, a gente traz resultados que, a princípio, não são perceptíveis financeiramente, mas que a gente demonstra aí que as pessoas... a gente tem um clima organizacional mais leve, as pessoas trabalham mais unidas, mais satisfeitas, e isso acaba trazendo resultado. Não sei se eu fui clara, se eu te respondi. Sim, deu para responder. Eu queria fazer mais uma. Sim, claro. Então,
Provavelmente você já se deparou com alguma resistência, né, de algum funcionário, não funcionário, né, mas, por exemplo, o dono da empresa. Não sei se você vivenciou isso, né? Mas, assim, se você tivesse passado por algum momento de resistência, né, por parte da empresa, qual que é a estratégia? Tá ruim ainda para mim. Vocês estão, assim, eu não sei se é o meu áudio aqui, mas está picando a sua fala. Então, assim, eu entendi o início, mas não estou entendendo agora. Tá, vou tentar falar de novo. Então, eu queria saber, por parte de resistência assim, da empresa, né? Qual que é o tipo de estratégia que você utiliza caso haja essa resistência da empresa? Por exemplo, você apresentou qual que é o projeto, né? A importância do RH dentro da empresa, e mesmo assim ainda tem uma resistência por parte da empresa. Qual que é o tipo de estratégia que você costuma usar? Eu só entendi. Vamos ver se eu entendi bem. Você está me perguntando qual que é a estratégia que enquanto RH, devemos utilizar para promover ali o investimento do empregador em políticas de RH? Uhum. Aí, gente, mas isso é um trabalho que vocês não têm noção de como que é árduo, sabe? Assim, às vezes a gente está ali com o empregador, com a gestão, né, com a superintendência, e assim, conversando mesmo, demonstrando e às vezes, muitas vezes, sinalizando, sabe? Assim, olha, deixa eu fazer o trabalho com a equipe, vamos ver. Mas, por outro lado, também, eu percebo, assim, que a gente tem um retorno muito positivo das pessoas que estão envolvidas naquilo ali. Então, assim, quando você busca para o empregador, fala assim, olha, nós estamos tendo problema na área X, nós estamos tendo conflito na área B, deixa eu sentar, deixa eu conversar, deixa eu promover um treinamento para aquelas pessoas ali. A gente tem um retorno dos próprios colaboradores da importância que foi aquela escuta, da importância que teve aquele momento para eles. Então, isso acaba chegando, né? Eu falo que a gente não consegue mensurar financeiramente, que eu acho que é um dos principais desafios do RH. É claro que tem linhas de atuação que você consegue demonstrar que há uma economia para a empresa, né? Quando você reduz o turnover, quando você retém as pessoas, quando você não tem tanto, né? Você consegue demonstrar. Agora, quando a gente fala de desenvolvimento e de satisfação, gente, assim, a gente tem que contar com a contribuição dos colaboradores ali, né, assim, no dia a dia, de demonstrar que isso faz diferença. Mas o retorno vem, tá? Isso aí você pode ter certeza, assim, quando chega o feedback lá pro superintendente, pro diretor, ele fala, ó, tem alguma coisa aí nesse RH aí, nessas pessoas que as pessoas gostam, então acho que vale a pena investir. Mas não é um trabalho fácil, né? Não vou também né, pontuar para vocês que existe um mundo perfeito, tem muitas situações que a gente busca investimento, que a gente busca promover ações e que elas são barradas, porque o empregador naquele momento não considera que aquilo é relevante. Mas para quem gosta de desafios, para quem gosta de desafios, é um prato cheio, porque assim, cada conquista a gente vibra que vocês não têm noção. Ai, Joia, obrigada. Eu que agradeço, Bruna. Geisa. Oi, boa noite, tudo bem? Ô, Juarez, você tá com a mãozinha levantada também? Juarez já tá um tempinho, Patrícia? Pois é, Geisa, agora que eu pensei aqui, que eu vi você primeiro, eu não sei, que a minha telinha muda toda hora aqui. Sim. Mas eu lembrei a Ana falando sobre, aí a Adriana pontuando para o Juarez falar um pouquinho sobre o FAP. Então, acho que vamos fazer assim, se você me permite, vamos dar a palavra para o Juarez, para ele falar um pouquinho sobre o FAP. E aí, se a gente tiver alguma coisa para contribuir, nós contribuiremos aqui. E depois eu volto a palavra para você, pode ser? Sem problema, pode ser. Então, vamos lá. E aí, gente, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Adriano me colocando na gelada, né? Nem na fria, na gelada. Um iceberg. Tá vendo? Qualquer coisa eu te salvo, tá? Ai, tá bom. E Patrícia, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo jóia. Ana, mais uma vez, que satisfação te ver aqui, viu, Ana? Sempre bom. Também, Juju. Muito bom estar com vocês aqui. Ai, que bom. Mas, assim, essa questão do FAP era uma coisa muito interessante, porque eu tinha uma resistência quanto ao psicólogo organizacional.
Porque eu pensava assim, pô, nós somos psicólogos e a gente preza pelo bem-estar dos colaboradores, mas como eu vou fazer isso dentro de uma empresa, sendo que a empresa é capitalismo, que é capitalismo selvagem, é aquele famoso ditado que um engolindo o outro, né? Cobra engolindo cobra, e eu não conseguia chegar num fator que pudesse falar assim, não, eu posso achar um equilíbrio para ajudar tanto o colaborador como a empresa. Aí caiu o FAP no meu colo, né, Adriana? Aí caiu o FAP no meu colo, Patrícia. Então, assim, eu fiquei muito... eu gostei muito do FAP, né? Aí eu estava até vendo que eu até fiz uns estudos, né, Adriana? E na questão do FAP. Mas para eu falar do FAP, eu primeiro tenho que falar do RAT, né? Que o RAT, que é a nova denominação do SAT, que é o Seguro Acidente de Trabalho. O que é isso? É uma contribuição previdenciária que é paga pelo empregador. Então, o empregador ali, ele vai na folha, todo mês, na folha de pagamento, na folha bruta, né, Adriana? Naquele valor lá de milhões, na folha bruta, vai ter esse desconto na folha bruta da empresa toda, da organização toda. Então, esse RAT, ele é uma contribuição previdenciária paga pelo empregador para cobrir os custos da Previdência. Então, a gente pensa assim, da onde que vai vir esses custos? O pessoal está aposentando, o pessoal está tirando licença, da onde está vindo esse dinheiro, né? A gente sempre fica ouvindo assim, não, mas a Previdência está quebrando, daqui a não sei quantos anos não vai ter dinheiro para pagar os novos aposentados. Então, assim, ela tem toda essa forma de cálculos, como é que eu posso dizer? Deles, né? Essa Isso. forma de capitalizar, além da Exatamente. contribuição do trabalhador, né, que é feito desconto mensal na conta, no contra-cheque do trabalhador, ainda tem esse imposto que é aplicado na folha, né, geral bruta de pagamento de salários, como se fosse um tributo, né? Igual PIS, COFINS, é um tributo, né? Exatamente. E essa alíquota, ela varia de 1%, 2% e 3%, que pode ser aumentada em duas vezes, em 2%, 4% e 6%. Aí que vem o FAP, né? Vou bem rapidinho, né? Porque aí o FAP vem como um coeficiente, como fator multiplicador. Então, esse FAP, o que acontece? Ele é o fator acidentário previdenciário, que significa a sigla FAP. Fator acidentário previdenciário. O que ele faz? A ideia dele é bonificar ou penalizar as empresas. Então, ou seja, se as empresas trabalham com as questões da saúde do seu colaborador, se elas investem no seu colaborador, no sentido de fazer com que a vida dele seja melhor, diminuindo os acidentes de trabalho, né? Diminuindo os afastamentos, isso faz com que, no final, quando ela for pagar esse FAP, esse RAT, ela possa ou aumentar em até 2%, ou seja, 1 vira 2, o 2 vira 4, 4 vira, né? Vai para 6, 2, 4 e 6, ou então ela pode diminuir até pagando 0,5%. Então, tudo vai depender de como a empresa trabalha essa questão do coeficiente. Então, ou seja, ele é um fator, ele é um índice, posso dizer que é um fator, né? Ele é um fator multiplicador. Então, da forma que nós estamos gerindo a nossa empresa, isso vai fazer com que nós vamos pagar mais ou vamos pagar menos. Então, isso vai influenciar em cima do KNAI da empresa, né, Adriana? Não é isso? Isso mesmo. Em cima do KNAI. E ainda tem o NETEP, né? Que é aquela questão da gente fazer, como que a gente vai fazer com que a doença ela tenha um nexo técnico epidemiológico. Exatamente. Falei bonito? Então, ou seja, a Patrícia, com os exemplos dela, né, de melhorando a produção, trabalhador mais satisfeito, feliz com a iniciativa, né, ele vai adoecer menos, ele vai trabalhar, ele vai produzir melhor, né? Então, ou seja, tudo isso converge, né, para a bonificação do FAP. Olha que maravilha. Exatamente. E tem uma questão importante aí, que eu até coloquei na minha apresentação aqui que eu fiz, que são as variáveis para o cálculo do FAP, que seria os níveis de gravidade dos afastamentos, né? Então, a gente tem que analisar todo esse contexto. Tem a questão da rotatividade. Então, se a sua empresa tem muita rotatividade... A Patrícia falou disso. Absenteísmo. Patrícia?
Então, se tem muita rotatividade, isso vai aumentar a sua alíquota de FAP, quanto que você vai pagar quando você for multiplicar lá, então vai ter um aumento. E a questão dos custos dos afastamentos, que tem aquele belo exemplo que você deu, né, Adriana? Vamos supor que um colaborador, porque o que acontece? Quando a pessoa vai estar afastada, ele fica afastado 15 dias pela empresa, e os outros 15 dias vai ser pela Previdência. Então, se nesses 15 dias, se chegar num consenso com a empresa, com o RH, com o médico do trabalho, que essa pessoa vai ficar no máximo mais 5 dias afastado, e aí ele vai conseguir trabalhar, se tiver essa certeza, é melhor muitas vezes pagar esses 5 dias para ele do que colocá-lo na Previdência e aí aumentar o meu FAP do próximo ano. Então, ou seja, é um trabalho que eu chamo aqui, que a Adriana nos falou muito bem, um gerenciamento de afastamentos. Então, acho que precisa de ter um gerenciamento de afastamentos na empresa. Quando você tem esse gerenciamento de afastamentos, você consegue aquilo que eu falei, Patrícia, que eu não conseguia achar um nexo. Agora é um nexo, não é nem técnico, não é epidemiológico. Né? Adriana adora o nexo causal, né? A gente nexo causal, isso mesmo. Fica lá discutindo. Mas foi muito provocação, Juarez. E aí eu posso contribuir aí e pontuar que, né, que quando a gente fala de FAP, RH, segurança e medicina do trabalho, elas andam juntas, né? E aí, quando você pontua para mim do seu conflito interno, de como que o psicólogo ele vai auxiliar ali, né, pensando na organização que é capitalista, que só quer lucro e tudo, né? Quando a gente tem aí um acidente, fica claro, né, que às vezes a gente tem que investir no EPI, na qualificação, na conscientização das pessoas sobre o uso daquele equipamento, que muitas vezes, quando a gente está falando aí de áreas operacionais, né, e quando eu falo aí de um chão de fábrica, de uma indústria, no ramo da construção civil, que a gente sabe que tem os riscos altos, né, de acidente, né? Quando você conscientiza a pessoa que ela está usando aquele EPI, é para o bem dela, não é porque a empresa quer que ela use aquela bota de borracha que machuca o pé, que usa aquele colete pesado, que usa, né, aquela faixa refletiva. Quando você conscientiza a pessoa que a empresa ela está investindo naquilo ali para o bem dela, também faz uma diferença. Porque muitas vezes na área operacional, o que a gente vê é a falta de consciência mesmo que existe aquele equipamento que é para sua proteção. E não é porque a empresa é chata, porque a empresa fica cheia de frescura, né? Quando a gente lida muito lá na área operacional, de vez em quando a gente tem lá a colaboradora que não quer utilizar a luva, que não faz a diluição do produto de forma correta, e aí acaba causando problema nas mãos. A gente tem aí na área da segurança privada, né, assim, alguns conflitos, e quando a gente fala dessa questão de acidentes também, é importante a gente ter um olhar diferenciado também, dependendo do ramo da atividade, né, porque se eu trabalho numa empresa que lida com equipamentos que tem um alto índice ali, um grande risco de causar acidente, cabe a nós, né? E aí, quando eu falo gestores de pessoas, eu não estou falando só do RH, né? A gente tem um conceito errado aí também, em muitas organizações, que é o RH que é responsável por gerir pessoas. Não é, né? Cada gerente ali, ele é responsável pela gestão da sua equipe, porque é ele que está ali convivendo diariamente, é ele que sabe ali e consegue identificar se a pessoa está bem ou não. O RH não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, quando esse gestor ele tem esse olhar diferenciado, e aí eu vou pontuar um pouquinho da minha experiência na área de vigilância, isso faz uma diferença muito grande, porque às vezes o colaborador ele está com um conflito interno ali, ele está com um problema em casa, ele está com um problema com a família, ele leva aquilo para o trabalho, e olha só, né, o risco que a gente tem quando a gente pontua que os colaboradores trabalham armados, né? Se a pessoa ela não tem uma acolhida, se a pessoa ela não tem um olhar diferenciado, isso pode causar uma série de situações que agravam, né? Não só o fator previdenciário, mas a rotina dele dentro da área. Enfim, então, assim, a gente contribui, sim, muito quando a gente tem uma atuação coordenada aí com saúde e segurança do trabalho, no intuito de identificar, de conscientizar, de trabalhar
né, com os colaboradores, a importância da utilização daquilo ali. E aí a gente trabalha também o nosso emocional, sabe, Juarez? Que aí você pensa assim, olha, eu estou contribuindo para o bem das pessoas, né? Então, às vezes a gente tem na nossa cabeça, assim, é claro, gente, que quando a gente trabalha numa empresa, o lado organizacional, ele é muito importante. Tem hora que a gente tem que ter ações mais duras, tem hora que a gente, às vezes, vai tomar algumas atitudes que, se fosse em outra esfera, a gente ficaria assim, será que eu agi corretamente? Será que não? Estou indo contra os meus valores enquanto profissional, voltado para a área de pessoas? Não. Às vezes, a gente tem que entender também, né, que por trás daquela atitude nossa ali, por trás daquela sanção, por trás daquele desligamento, existe também uma empresa que tem N outras pessoas que dependem dela, né? Quando eu falei desse conflito interno aí, com a pandemia, com a suspensão do contrato, com os desligamentos que ocorreram, para a gente lá também não foi diferente, né? E nós, profissionais de psicologia, de recursos humanos, nós sofremos com isso. Mas tem que entender também que se, por um lado, eu estou desligando lá 50 pessoas, eu estou contribuindo para as outras 6.500 que ficaram ali para a sobrevivência da organização. Então, assim, é fato que a gente vive um conflito diário, constante. Eu vivencio isso também, né? Mas eu falo assim, que tudo tem as versões. Então, assim, eu procuro focar no lado, é claro que eu estou ali em função do empregador, mas da contribuição, que às vezes aquela minha atitude, o que ela em contrapartida, ela contribui para aquelas outras pessoas que permaneceram ali na organização, que permanecerão ali, né? Então, esse conflito aí é normal, E até hoje, assim, eu, né, não vou revelar a minha idade, não vou revelar quando eu formei, mas eu tenho bons anos de RH, e sempre foi assim, independente da empresa, da área de atuação, né, da empresa, a gente sempre vivencia conflitos, isso é fato. Tá? Eu acho que tá no nosso sangue, né, os conflitos internos aí. Vamos lá, deixa eu ver, a Geisa, né? O Juarez, você quer contribuir? Quer pontuar mais alguma coisa? Não, eu queria agora fazer minha pergunta. Ah, sim, claro! Vamos lá. Porque você falou no início da sua fala, você falou sobre essa análise de gap. Quando você começou a sua vida profissional, aí você começou com essa análise de gap. E é uma palavra que tá muito em evidência hoje, gap nas empresas, gap, né? Eu queria saber de você o seguinte, como a gente faz para que a gente possa analisar, avaliar esse gap na empresa? Como que a gente consegue observar isso? Vou pontuar para você como essa empresa. Eu fiz esse trabalho por uma consultoria que é importante, que é demandada aí por grandes empresas. Então, o primeiro trabalho que eu fiz enquanto RH, eu tive que sentar em todas as áreas, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar no ramo automobilístico. A primeira experiência que eu tive foi na área de mineração. E aí, assim, que foi a primeira vez, depois eu fui fazendo esse trabalho de consultoria para outras empresas. Então, o primeiro trabalho que você faz é sentar com a gestão, e aí a gente teve que atualizar, né, as descrições de cargo, pontuando ali não só as competências comportamentais, mas as competências técnicas que eram exigidas para aquele cargo e que atenderia, né, à expectativa do gestor. Porque, às vezes, a gente tem uma descrição que muitas vezes a gente peca também em não atualizá-la, né? E aí, assim, o cenário, ele muda o tempo todo. Então, o trabalho foi feito, assim, bem minucioso. Então, a primeira coisa, a gente pegou a descrição existente, sentou com cada gestor de área, falou, olha, para o cargo X, quais são as competências comportamentais? Ok. Ele atende? Atende, beleza. E as competências técnicas? Então, a gente foi levantando cada área, em cada setor de atividade, a descrição para cada cargo. Então, assim, às vezes numa área eu tinha N cargos, eu tinha que fazer cargo por cargo. E aí, depois a gente fez o trabalho com os colaboradores. E aí, assim, de sinalizar, primeiro, quando a gente fala de formação técnica, se tinha um certificado, se ele tinha essa qualificação técnica comprovada, porque tem essa questão também, né, gente? Se eu chegasse há uns 40 anos,
Se eu chegasse ali numa empresa de ramo automobilístico e falasse assim, olha, eu sou a melhor mecânica de manutenção que existe aqui em Belo Horizonte. O que o empregador ia fazer? Ele ia falar, vem aqui, você vai fazer um teste prático, né? Se eu chegasse lá e fizesse acontecer e tudo, ele falava, está contratada, realmente você é uma excelente mecânica de manutenção. Hoje não. Hoje, para você entrar na empresa, a primeira coisa que eles vão te perguntar na hora que você falar assim, olha, eu sou a melhor mecânica de manutenção que existe hoje em Belo Horizonte. Eles vão me perguntar assim, onde você fez o seu curso de qualificação profissional? Se eu não tiver a comprovação técnica daquilo ali, eu não consigo nem participar do processo seletivo, né? Então, assim, a gente tinha dentro dessa mineração colaboradores que tinham lá seus 50 anos e como eu falei com vocês, foi quando eu fiz psicologia. Então, vocês imaginam quanto tempo tem, né? Então, não existia essa questão da qualificação profissional técnica para se comprovar aquilo ali. Então, a gente teve que fazer essa adequação, porque em função de ser uma multinacional, ela estava exigindo isso, né, da filial Brasil. E aí a gente teve que fazer esse trabalho de comprovar. E aí, né, como eu pontuei para vocês, o investimento que a gente teve que fazer em treinamento foi muito grande, porque eu tinha excelentes profissionais ali que não tinham a qualificação técnica comprovatória para a gente apresentar para a matriz, né, que aquele colaborador, ele realmente preenchia os requisitos técnicos para estar ali exercendo aquela atividade. Então, assim, foi um trabalho de formiguinha, né, de acordar cedo, de subir para a mina, de usar botina, de ficar, né, no meio ali da área de produção, levantando, conversando, primeiro com gestores, depois com cada colaborador para sinalizar. Depois disso, a gente fez o cruzamento dos dados, né, pontuando aí a qualificação técnica de cada área e aí fez o cruzamento. Então, assim, eu tinha blocos. Então, assim, ó, eu tenho que investir na qualificação do curso X para 150 pessoas, para a qualificação Y para tantas pessoas. Excelente e investia muito nisso. Mas o trabalho de gap análise, ele funciona nisso, é a gente identificar a lacuna que eu tenho entre a competência técnica e o colaborador que está ali atuando naquela atividade. Tá? Ficou claro? Ótimo, maravilhoso, obrigado. Então, vamos lá, Geisa, né, que tá levantando, depois a Paola. Aqui, você falou da questão que as áreas, elas precisam dialogar entre elas, né? Como que nós, psicólogos aí dentro do RH, o que a gente pode fazer para essas áreas verdadeiramente ter esse diálogo? Porque às vezes a gente fala assim, existe aí um processo que faz, mas vamos dizer assim, é só para inglês ver, né? Que às vezes fica faltando dialogar realmente. Como que a gente pode fazer? Que movimentação que a gente pode fazer nesse caso? Gente, vocês não imaginam os desafios que eu tenho lá. Não existe receita de bolo, né? Se existisse receita de bolo, era fácil. Mas eu acho assim, nós, profissionais de recursos humanos, a gente tem que ter uma certa imparcialidade. É claro que a gente vai levar conosco ali a nossa percepção pessoal das áreas, dos conflitos internos que existem, mas cabe a nós também, às vezes, parar e falar assim, ó, peraí, eu tenho essa percepção, mas aqui o meu papel é diferente. Então, assim, é importantíssimo que a gente transite bem por todas as áreas. Por mais que a gente saiba, né, que ali tem uma cobrinha, que ali tem uma pessoa que não matou, a gente está rindo, mas é verdade, não é? Não verdade. Tem jeito, né? Tem, assim, aquela área que às vezes mais contribui para a fragmentação do que para a união da empresa de uma maneira geral. Às vezes aquela área ela contribui mais contra do que a favor aos objetivos da organização. Então, para a gente, profissional de recursos humanos, é fundamental a gente transitar bem por todas as áreas, mesmo que a gente tenha essa percepção, sabe? Então, assim, e com esse olhar diferenciado que a gente tem, porque realmente tem uma leitura diferenciada, isso a gente não tem como negar,
é tentar ir conscientizando as lideranças da importância do papel, da importância da comunicação, da importância da interação entre as áreas para o objetivo organizacional, porque muitas vezes a gente vê entre as áreas, né, e isso é comum em grandes organizações, a disputa de poder, de quem pode mais, de quem manda, de quem tem o poder de ação ali. Né? Então, se eu envolvo uma outra área que eu não tenho tanta afinidade, às vezes a gente acaba vendo, mesmo que discretamente, brigas internas. E quando eu falo briga, gente, não é briga de soco, de bater. São disputas de poder, né? Que a pessoa, às vezes, ela faz uma coisa ali que ela poderia auxiliar, mas ela deixa passar despercebido para que aquela outra área seja evidenciada como incompetente, como não prestou atenção nos detalhes. E isso é muito triste, porque aí a gente acaba vivenciando uma fragmentação, né? Então, existem, muitas vezes a gente pontua, né? Que existe pequenas empresas dentro de uma empresa só, né? E aí é nosso papel tentar convencer as pessoas aí que nós temos um objetivo em comum, que todos nós estamos caminhando para o mesmo caminho. Agora sim, isso é no dia a dia, são nos pequenos detalhes, são nas pontuações que a gente faz, nas contribuições que a gente pode dar para as lideranças aí da área, no intuito de conscientizar. Agora, de forma consciente, com receita de bolo, gente, realmente não tem, sabe? Por isso que eu pontuo assim, que para a gente, profissional de RH, a imparcialidade, ela tem que, né, mesmo que você tenha suas preferências, você tem que transitar bem pelas áreas, né? Porque senão tem um conflito interno lá dentro da organização. Aí o gestor, ele te pede um auxílio, você fala, não, eu não converso com a área Y, ele fala, mas aí eu tô perdido, né? Aí não tem como. O que eu vou fazer, né? Se a área que poderia me auxiliar ali não consegue, o que eu vou fazer? Então, assim, nós temos que ter também, assim, muito claro que, apesar das nossas preferências e das nossas percepções, cabe a gente ali naquele momento ser imparcial, tá? Legal. Sim. Não é uma resposta clara, né? Mas ficou bem claro, assim, né? E é uma coisa que a gente também presencia muito, né, no dia a dia nosso. E obrigado. E eu tenho mais uma perguntinha, tá? Eu vou deixar aí pro pessoal também, que tá todo mundo doido para perguntar, mas é só mais uma. Em relação a essa questão da pandemia, né? Vamos pensar aí. Como que nós, profissionais da psicologia, podemos auxiliar nos impactos que essa pandemia está causando nas organizações? Em relação à saúde mental mesmo dos nossos colaboradores. Colaboradores, né? Isso. Eu falo assim, que esse momento, gente, ele trouxe muita angústia, muita ansiedade, muito medo. E assim, eu acho que a principal contribuição que a gente pode dar para as pessoas ali que acabam manifestando, que estão sofrendo, e nós também estamos, né? Eu acho que nesse período não tem ninguém normal, todo mundo foi impactado de alguma maneira, é focar naquilo que a gente tem poder de ação. Eu pontuo isso muito, né? Se a gente for sinalizar, assim, existem 3 fatores que são, assim, comuns a todas as pessoas, né? É o medo da gente se contaminar, da pandemia, né? Da gente ser infectado, ou de alguém querido ser infectado e, consequentemente, vir a falecer. É o medo, né? O medo com relação à nossa empregabilidade, quer dizer, será que com esse momento de tensão todo, será que a empresa ela vai me manter? Será que ela vai ter que reduzir? Eu serei uma dessas pessoas, né? E o medo com relação às finanças, né? Assim, são 3 focos que eu acho que é comum a todo mundo, né? O medo da contaminação, o medo de perder o emprego e o medo de como eu vou conseguir gerir as minhas finanças. E aí, nós profissionais, e eu tive alguns momentos com alguns colaboradores, com bastante colaboradores, para te falar a verdade, no início da pandemia, é da gente trabalhar e focar naquilo que a gente tem controle, porque nem tudo a gente tem controle, né? É triste, mas é verdade, a gente não tem controle sobre todas as coisas. Então, quando a gente fala lá do medo, da contaminação, é de reforçar, de focar no que a gente tem poder de ação, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Nós não sabíamos o que poderia acontecer lá em 2020 e não sabemos o que vai acontecer daqui para frente, porque o cenário ele pode mudar e todo tempo muda.
Mas o que a gente pode fazer? A gente pode focar no que a gente tem poder de ação. Então, quando a gente fala de contaminação, meio de contaminação, nós vamos fazer a nossa parte, evitar, né, usar máscara, usar o álcool em gel, evitar aglomeração. Com relação às finanças, né, tentar se reorganizar financeiramente para não passar aperto, para não se angustiar, para não entrar e enveredar num caminho sem volta aí de dívidas. Então, às vezes, meu poder de consumo era X, era Y, então se eu comia carne todo dia, inevitavelmente, às vezes eu vou ter que comer um ovo para me manter, dependendo da minha situação. E com relação à empregabilidade, gente, e que gera uma sensação de insegurança muito grande quando a gente fala nas organizações, é o quê? Continuar fazendo o nosso trabalho da melhor maneira possível. É trabalhar com empenho, com foco, com determinação, fazendo o nosso melhor. Porque se a gente vai permanecer ou não, não depende da gente, né? E isso fica muito claro quando a gente vê colegas de trabalho próximos, né, que muitas vezes deram sangue, que se empenharam e às vezes foram desligados, né? O que é muito triste nesse momento. Mas o que eu deixei e eu gosto de reforçar para as pessoas quando elas vêm me sinalizar dessa série de situações é o quê? A gente tem que focar no que a gente tem poder de ação. E um dos principais poderes de ação que a gente tem é da nossa postura, do nosso envolvimento, do nosso empenho enquanto profissional. Quanto de nós não fomos sobrecarregados quando a gente teve ali 1, 2, 3, 4 colegas de trabalho que compunham aquela equipe e foram embora, foram desligados, né? Então, quem permaneceu teve que o quê? Trabalhar dobrado para dar conta, né? Então, assim, no que eu tenho poder de ação, né? Porque a gente sofrer, porque, né, hipoteticamente, o que poderá acontecer? Nós vamos ficar sofrendo até quando? Ninguém sabe, né? Então, eu acho que, assim, quando as pessoas nos procuram e sinalizam essas angústias, é a gente demonstrar para elas que realmente a gente não tem o controle das coisas, mas em algumas coisas a gente tem sim o controle. Tá? Legal, obrigado. Nada. Paola. Oi, Patrícia, prazer. Prazer é todo meu. Adriana, e Ana, saudade de você. Patrícia, eu vejo, né, que você fala com um grande amor dessa área, né, do RH. E eu comecei a gostar da psicologia, eu falo que a psicologia me escolheu, né? Eu não escolhi a psicologia. Minha mãe falou assim, faz psicologia? Eu falei, vou fazer. Aí fui ficando, a turma era legal, né? A gente foi continuando aquilo tudo. E hoje eu trabalho na área do RH, né? Coincidentemente eu comecei como estagiária na área de recrutamento e seleção, e posteriormente agora, recentemente, eu estou na área de treinamento e desenvolvimento. E isso cada dia mais tem me motivado a manter, né, e continuar na empresa, me dado um gás. As pessoas perguntam, e qual área que você quer ficar? Eu falei, RH. Então, eu falo assim, nossa, tem a cara de RH. Mas para você, em algum momento, né, eu sei que tem os seus conflitos, né, desses longos anos que a gente dentro do RH não é fácil. Para você, o que te motiva cada vez mais, né, continuar nessa área? E se em algum momento, né, do caminho você já pensou em desistir e ir para outra área, né? E até, tipo assim, as pessoas me perguntam, você quer clinicar? Às vezes, mas não é a melhor opção, entendeu? Não é uma coisa que eu escolheria de primeira, assim, se não desse certo no organizacional. Uhum. Eu acho importante a gente reforçar que, de uma maneira em geral, Paulo, assim, né? Eu falo que eu comparo muito a nossa vida profissional e a nossa vida pessoal com um eletrocardiograma, né? Ele é feito, né? O que demonstra que você está vivo ali no eletrocardiograma? Os altos e baixos. Então, a gente tem que entender que nem sempre, né, a gente vai estar feliz, a gente vai estar satisfeito com a nossa área de atuação. E isso, é claro, já pensei em desistir. Tem dia que eu chego em casa e falo, não vou trabalhar em RH mais, porque eu tento implantar isso aqui, a pessoa não entende, a pessoa não colabora, não ajuda, vou desistir de tudo. Mas, por outro lado, nós que somos voltados aí para a área de humanos, de pessoas, quando você dá um treinamento, quando você conversa com uma pessoa e depois você tem um feedback, gente, isso é uma satisfação que eu fico até emocionada, sabe? De falar, porque para nós faz muita diferença, né?
quando você pontua assim que você contribui para a vida das pessoas, isso não tem dinheiro que pague, né? Quando você faz um treinamento que a pessoa depois ela te procura ali e fala assim, nossa, o que você falou eu precisava de ouvir, você não tem ideia do quanto que você contribuiu para mim naquele momento. Né? Quando o colaborador ele vem, se pontua alguma coisa, depois ele vem, te sinaliza, fala, olha, aquela conversa que você teve comigo fez eu pensar nisso, 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 e eu queria te agradecer, porque hoje eu estou aqui porque você contribuiu comigo. Então, assim, isso para a gente tem uma importância muito grande. Para mim, né? E eu creio que para vocês também, senão a gente não escolheria, né? Com certeza. Tem uma importância muito grande. Agora, sim, a gente tem desafios, e eu já teve vezes, eu saí da empresa, né? Eu passei por uma empresa que eu tive uma luta tão grande, e assim, eu era nova, né, gente? Na época lá, minha segunda, terceira experiência na área de RH, eu lembro que eu tinha uma mantenedora, a mantenedora ela ficava no Rio de Janeiro, e ela tinha várias unidades, uma delas era a que eu trabalhava aqui em Belo Horizonte. E aí, assim, a minha gerente e a minha coordenadora, elas ficavam no Rio de Janeiro, né, lá na mantenedora. E aí eu lembro que eu tentei, mas eu tentei de todas as formas implantar a entrevista de desligamento na unidade que eu trabalhava, porque eu achava que, né, implantando a entrevista de desligamento, eu conseguiria aprimorar primeiro quais eram as deficiências num processo de recrutamento e seleção, porque às vezes a gente identifica ali a falta de adaptação ou alguns conflitos internos que acabam melhorando isso. Então, para a gente de recrutamento e seleção, o fato da gente fazer uma entrevista de desligamento, ela nos fornece ferramentas quando o profissional fala que não se adaptou, quando o profissional fala que não ficou claro que uma das atribuições dele era X, Y ou Z. Então, isso acaba nos contribuindo para que a gente tenha uma percepção diferenciada nos próximos recrutamentos, mas contribui também para a gente identificar conflitos internos e uma série de coisas. E eu lembro que assim, eu estava toda feliz, aí fui lá, fiz a entrevista de desligamento, estruturei, montei bonitinho o layout, apresentei, toda empolgada. E a minha coordenadora virou e falou assim, tá, mas você vai fazer isso para quê? Aí eu justifiquei tudo, ela falou, ok, mas nós não vamos investir nisso agora. Né? O fato de se identificar que tem um gap no treinamento não vai fazer a gente investir em treinamento agora. O fato de você pontuar, aquilo foi uma frustração. E aí eu acho que ela percebeu, eu era muito nova, muito imatura, e de vez em quando a nossa... eu falo que a nossa face, né? Esqueci aqui o termo que eu ia utilizar, mas enfim, deu para vocês compreenderem, né? Às vezes a nossa... expressão, né? Nossa expressão facial, exatamente. A nossa expressão facial denuncia satisfações e insatisfações, né? E aí foi perceptível para ela que eu fiquei frustrada, que eu fiquei chateada. E aí depois ela me procurou e falou, Patrícia, você é nova, tem pouco tempo que você está na área de recursos humanos, eu queria te dar um feedback, né? Você, enquanto profissional, eu gosto muito do seu trabalho e tudo, mas eu preciso que você entenda que nem tudo que a gente deseja implantar dentro de uma área de RH, ela vai ser aceita pelas lideranças. E eu já pontuei para você que a gente não vai dar seguimento a esse projeto porque eu tenho o contato, né, lá em cima, e eu já tentei colocar isso aqui na mantenedora e fui barrada. Então, eu estou fazendo isso para te poupar e para te preservar. Mas aquilo foi uma frustração muito grande para mim no momento, sabe? Depois a gente vai amadurecendo e vai compreendendo que nem tudo que a gente quer a gente consegue. Que bom se fosse assim, né? Com certeza. Eu vejo que a gente mesmo como RH lá, a gente na área de treinamento, a gente cada vez mais tem mudado a forma de acolher os novos colaboradores. E recentemente tivemos um grande conflito disso, de diminuirmos uma área do treinamento do pessoal da operação. Eu trabalho numa área que são área de recuperação de crédito, né, e advogados. E, assim, houve um conflito muito grande da parte da diretoria de não concordar com o acolhimento on-board que nós criamos, né, no RH. Sim, sim. É uma forma de mostrar para o colaborador que a gente se importa com ele entrando, e até mesmo as entrevistas de 15, 60 dias lá. Então, sim, a gente tem tido um retorno positivo dos colaboradores, só que às vezes a diretoria está lá dentro da operação, ela não quer saber, ela quer resultado.
Então, assim, eu vejo esse momento todo acontecendo agora, né? Esse conflito todo que a gente tenta, né? A minha supervisora em si, ela é nova também, ela fica toda deslumbrada, tentando cada vez mais implementar essas coisas. E às vezes eu vejo, assim, ela tendo que frear, e aí eu fico olhando assim, poxa, uma hora eu vou estar na posição dela, né? Eu quero ter uma posição de supervisão, de liderança em si. E assim, o que né, mais motiva é isso, é a satisfação do colaborador, né? Eu, né, saber que ele está gostando das ligações que eu estou fazendo, até mesmo de colaboradores que tiveram Covid, família que teve Covid, a gente está tendo um retorno muito positivo, né, em relação a isso. É diferente você, como empresa, colocar a sua cara lá da empresa e falar assim, oi, como você está? Isso muda a pessoa. A pessoa Sim. tem uma diversidade, ela começa a entender o que é a área do RH, o que é o psicólogo em si. Então, assim, é isso que tem me feito motivar. E eu falo assim que eu estou no início ainda, tô bebezinha ainda, saindo da maternidade, mas é o que me deixa mais feliz é ver vocês, assim, cada vez mais trazendo essas coisas boas para a gente. Paola, assim, a gente tem que entender também que muitas vezes dentro da mesma organização a gente vai passar altos e baixos, né? Às vezes você tem uma equipe estruturada, e eu já tive essa vivência de ter uma equipe estruturada que eu tinha ali todos os subsistemas e todos os processos. E ela foi reduzindo, 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 e aí você foca mais em recrutamento e seleção, porque é a porta de entrada dos colaboradores. E aí, para a gente também que vivencia, né? E aí você fala assim, nossa, lá, você lembra aquela época, como que era bom? Para a gente também é um desafio retomar os processos, sabe? Mesmo que com uma equipe reduzida, com menos pessoas, é importante que a gente não perca o foco, sabe? Na importância disso, quando você faz um programa de integração do colaborador, né? Quando você tem tempo de sentar, de acolhê-lo, de pontuar para ele como que funciona a organização, de dar umas boas-vindas, né? De forma que ele se sinta importante, que ele se sinta parte, integrante daquela equipe ali, faz uma diferença muito grande. Mas já vivenciei também empresa que eu tinha todos esses subsistemas e que de uma hora para outra a equipe foi reduzindo, 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 isso de uma maneira geral, foi reduzindo, 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 e aí a gente voltou no recrutamento e seleção. Aí você fala assim, poxa vida, não nadei, morri na praia. Mas aí depois você recupera o fôlego, né? Levanta a cabeça e fala, agora nós vamos reconstruir. E aí vai. Então, assim, trabalho para a área de recursos humanos, gente, a gente tem aos montes, assim, desafios são gigantescos, porque, assim, a gente demonstrar e comprovar para o empregador que o principal ativo são pessoas e que, às vezes, a gente não tem ali o resultado financeiro palpável, mensurável, mas que aquilo ali traz um retorno para a organização, é o que nos motiva. Né? Assim, é o que faz a gente querer continuar, é o que faz a gente encarar o desafio, e tem hora que a gente fica, né, no eletrocardiograma lá, você fala, não, agora eu morri, né? Porque eu brinco que, assim, todos nós, e isso é na nossa vida profissional e pessoal, né? Todos nós buscamos estabilidade. A gente busca estabilidade financeira, estabilidade emocional, né? Estabilidade no emprego, mas esquece, né? Que a nossa vida é feita de altos e baixos. E aí eu brinco, quando você está lá no fundo do poço, você tem que lembrar assim, olha, isso é um momento, isso vai passar. E quando você está lá em cima, no ápice da felicidade, da alegria, da disposição, você pensa assim também, eu vou aproveitar esse momento, porque ele não vai permanecer sempre dessa forma. Então é assim que a gente vai encarando os desafios da vida, os desafios organizacionais, porque a nossa vida é isso, né? Um eterno subir e descer. Obrigada, Patrícia. Ô, Pati, você falou um ponto tão importante, né? Essa questão da entrevista de desligamento. Porque a pessoa que está saindo, gente, né? Ela já está pondo o pé chutando o balde, vamos colocar assim. Então, ela não tem que agradar ninguém. Então, ela vai abrir o coração e aí o RH vai poder trabalhar ou a liderança, ou as áreas,
né? Isso é muito interessante, né? Lá na empresa vigorou um bom tempo, né, Patrícia? Sim, e nós vamos retomar agora, tá vendo aí? Ela já tá dando um spoiler aqui do que está acontecendo, tá vendo? E eu achava bonitinho, porque quando, da minha área, né? Não querendo, assim, né, me elogiar, mas, assim, o pessoal falava assim, eu tô indo por causa disso, e eu dava maior força pra pessoa que tava saindo, sabe? Porque eu penso assim, gente, é uma troca a relação, né? E aí, às vezes, a pessoa vai para outra experiência, eu tenho que ficar feliz, né? Ô, doutor, eu tô indo para outro lugar. Eu falei, é para melhor, né? Porque eu vou fazer isso, isso, isso. Eu fico super feliz pela pessoa. Essa semana mesmo saiu uma estagiária minha. E ela quer trabalhar na área do consumidor. Eu falei, isso mesmo, vai viver outras raivas, vai passar outras raivas, vai viver outras emoções. E eu fico super feliz. Ela olhou para minha cara com uma cara tão assustada, tipo assim, a pessoa acha que eu não gostei dela, mas não é. Eu acho que tem que viver outras emoções. E aí, na pesquisa de desligamento, né, o pessoal falava, né, que o pessoal gostava muito de trabalhar lá no jurídico, né, apesar da tensão. Isso é muito bom, né, se ouvir isso, assim, das pessoas que estão saindo. Mas que bom, pai! Um feedback, né? Quando a gente pega ali a liderança para fazer um feedback, e muitas vezes, né, a gente percebe assim que as lideranças elas não estão condicionadas a dar um feedback da forma como ele deve ser. Então, assim, lá na empresa o RH ele sempre acompanhou os feedbacks, estando ali como mediador, né? E como que é bonito, como que é importante, às vezes, ter aquele momento ali da liderança com o seu empregado, pontuando o que ele acha que ele precisa de melhorar. Assim, é tão bonito a gente ver, sabe, assim, que as pessoas ficam gratas e que elas escutam aquilo ali com atenção, com uma importância e vai fazer de tudo para poder aprimorar aquilo ali. Então, assim, já que a Adriana mencionou, e a gente tinha várias políticas lá, e nesse período de economia bombando, né, Paty? Nesse período aí de mudança, de gestão, de cultura organizacional, a gente teve N mudanças aí, alguns processos do RH eles foram se perdendo, sabe? E eu sou eternamente grata, né? Eu falo que por todas as experiências profissionais que eu passei, eu fui muito feliz, porque eu tive lideranças efetivas e que contribuíram para a minha formação, sabe? E nessa empresa não foi diferente. Então, assim, eu sou muito grata pela gerente que eu tive durante muitos anos, pelas trocas, por compartilhar a todo momento. E, assim, é nosso papel, né? Eu acho que quando a gente é bem assessorado, quando a gente tem uma pessoa ali que ela compartilha dos mesmos princípios, da mesma percepção que você, é o nosso papel manter aquilo aceso. Então, assim, a gente está buscando resgatar um RH do tempo lá, que a gente brinca, né, da bonança, das vacas gordas, onde tudo era possível, onde você tinha aniversariante do mês, você tinha festa, você tinha entrevista de desligamento, pesquisa de clima, plano de cargos e salários, uma série de questões que, infelizmente, gente, né, quando o empregador ele está num momento difícil e tudo, ele olha para o RH com um olhar diferente, porque o RH também, né, às vezes o RH gasta, né? O RH é custo. Você promover uma confraternização, isso é custo. Às vezes ele não vai ver aquilo como uma geração de valor, ele vai ver aquilo como um custo. Uma entrevista de desligamento, mas para quê? A pessoa está indo embora mesmo, o problema é dela, né? Mas não vê a contribuição que aquilo pode dar para as pessoas que estão permanecendo ali dentro. Seja na hora da gente identificar que há uma falha na liderança, que a gente pode melhorar os nossos processos de recrutamento e seleção, que a gente tem que trabalhar conflitos internos dentro da organização, que às vezes só nesse momento que a gente vai ter a percepção daquilo, sabe? Então, assim, é o alto e baixo. Eu estava no momento baixo, mas agora estou voltando com força total. Paty, mas eu acho que todos nós estamos sofridos. Sim. Né, gente? Não vão colocar panos quentes, não, porque nós estamos sofridos mesmo. E quem não quer vender picolé na praia, gente? Não é? Né? Então, assim, todo mundo já teve sua vontade, né, de jogar tudo para o alto e vender picolé na praia. Só que aí, né, gente, a gente sabe que até o picolé na praia também tem suas dificuldades, né? Dá trabalho. Então, assim, dificuldade do picolé, dificuldade aqui, vamos enfrentar as nossas, né? Aí logo volta, como diz a Paty, né,
nossa oscilação lá do cardiograma, a gente volta ao normal e vamos em frente e a gente recupera, porque cada amanhecer, né, gente, o sol nasce, a gente renova as nossas energias, né, a noite escura passa, que também tem as estrelas no céu, aí a gente renova e vamos caminhando, né? É isso aí. Isso mesmo. Bruna, você tá... importante, Dri, que você traz aí junto com a Patrícia, né? Porque vem bem de encontro uma das teorias da psicologia organizacional do trabalho, né? Que o Yves Clot traz no seu livro A Função Psicológica do Trabalho. Do quanto essa questão do trabalho é tão relevante na nossa vida, desde quando a gente nasce, desde quando as nossas mães têm o planejamento e os nossos pais, né, têm um planejamento de conceber a gente, já se tem uma expectativa acerca de como nós seremos nesse mercado de trabalho. Então, independente de qual posição a gente ocupa nele, ou que a gente também deixa de ocupar, né, que é a famosa frase da Mônica, se você não ocupa, você ocupa alguma coisa, né, que faz parte de uma escolha, e não escolher é uma escolha, né, e o quanto isso é relevante, né, as dificuldades sempre vão ter, as oscilações sempre vão ter, e o nosso papel enquanto psicólogo organizacional é preparar e desenvolver as pessoas para lidar com essas oscilações, né, de que o trabalho sob pressão, que hoje, né, é visto na 99,9% das atividades, né, porque as pessoas querem mais, as pessoas querem crescimento, elas querem se manter no mercado competitivo, né, então cada vez elas estão buscando inovação. Então, colocar o colaborador, o trabalhador numa situação sob pressão para inovar, para empreender, é muito comum hoje, né, tão comum que a gente tem uma série de doenças hoje que é acoplada por conta do adoecimento no trabalho. Não é só mais a Ledorte, né? Que o povo só aposentava de lé, né? Então, mudou muito o cenário, né? Hoje, pessoas que não têm nenhum histórico familiar de adoecimento mental, né? A gente vê com desgastes emocionais muito grande por conta da situação do trabalho, né? E a empresa é responsável por esse processo, né, os recursos humanos deixa esse lado de ser só o recrutamento e seleção, de ser só um treinamento e desenvolvimento, de ser só um departamento pessoal, e passa a desenvolver as pessoas junto com os seus líderes, que é uma responsabilidade dividida, né? A gente não é Deus, não tem estrela na testa, e nem sabemos o futuro. Se soubesse, né, gente, eu já estava milionária, nem no Brasil eu estava. Né? Estava lá na Maldivas uma hora dessa, já pensou? E que isso, né, provoca desenvolvimento. A gente precisa ter esse olhar para preparar as pessoas para isso, né? A pandemia nos ensinou isso enquanto trabalhador e enquanto organização, né? Nenhuma organização estava preparada para esse momento que nós estamos vivendo ainda e que vamos ter consequências nos próximos anos, né? Nenhuma organização pensou, e a gente vê isso muito próximo depois de um ano de pandemia, vai chegando próximo da gente, né, Dri? A gente fala muito isso. A gente no começo via assim uma coisa distante, né? Alguém famoso, aqueles dados lá do Jornal Nacional que a gente ficava bem assim, né? Meu Deus do céu, ainda bem que não tem nada com a gente. Mas vem chegando perto, cada vez mais perto, né? E as consequências disso são dolorosas, né? E a empresa precisa dar conta disso. Imagine, antes eu lembro lá no Pitágoras, né? A gente, uma vez ou outra, que mandava uma coroa de flores para alguém, né? E era assim, porque algum parente de um colaborador faleceu, né? E assim, era algo muito esporádico. Hoje é algo frequente. Algumas empresas é semanal, outras empresas são diárias, dependendo do segmento, né? E isso é uma realidade dolorosa dentro das empresas, as pessoas vivenciam isso, e isso causa dor no outro, né? E como é que essas pessoas estão lidando com isso? Porque elaborar o luto, mesmo quando não é com a gente, não é fácil, a situação acaba nos envolvendo, né? E isso é um processo doloroso, é um processo longo, né? Que não tem mensuração de tempo, cada um lida de diferente forma.
Né? Por isso que eu falo que a pandemia ainda vai deixar muitas consequências e muitos desenvolvimentos para nós profissionais da área de gente e gestão, na área de RH e para as organizações. Nós vamos ter que nos preparar para algo que a gente nem sabe do que vai vir ainda, né? São só especulações por enquanto. Verdade, Ana. Verdade, Ana, você falou uma coisa interessante, assim, eu sempre gostei muito de música, sabe? E eu sou muito eclética. Na hora que você pontuou aí essa questão da importância do trabalho, né, na constituição da gente enquanto ser atuante mesmo e a nossa percepção de mundo, né? O trabalho, ele está envolvido ali, né? Eu sou alguém, quando eu tenho um trabalho, eu tenho, né? Eu sou a Patrícia do RH, eu sou a Adriana do jurídico, né? A gente, às vezes, acaba colocando aí a nossa área laboral como um sobrenome, né? E aí, na hora que você pontuou aí sobre essa questão do trabalho, eu lembrei logo aqui de uma música que eu não sei quem que compôs, mas o Gonzaguinha, ele cantou ela muito bem e ele pontua, né? Que o homem sem trabalho, o homem não tem honra, e sem a sua honra se morre e se mata, né? Então, assim, isso é muito forte, né? E a gente tem que aprender, né? Que assim, para a pessoa ali, eu não sei se alguém já teve a experiência de ser desligado de alguma organização, mas o quanto isso é doloroso para as pessoas, né? Porque o trabalho é uma forma de identidade, né? Então, assim, a gente tem que se atentar a essas questões também e trabalhar isso de uma forma muito respeitosa, né? Porque o que a Ana falou, a gente não sabe as consequências disso aí. Pois não? Eu queria só pegar um gancho, eu sei que a Bruna tá com a mão levantadinha, você me desculpa, Bruna. É só para não deixar passar, porque vocês estão falando dessa questão toda. Me parece, né, Adriana, que o Christophe Dejour, né, ele fala justamente sobre isso, sobre essa identidade, né, que a gente cria através do trabalho que você falou. Eu sou a psicóloga, eu sou a gerente, eu sou a analista. Então, isso faz com que o trabalho ele ofereça a oportunidade de transformação da gente e transformação do outro. Eu acho que o Christophe Dejour, ele fala um pouco sobre isso, né? Sobre os mecanismos de defesa, você focar naquilo que, igual a Adriana sempre fala, né? Por que essas pessoas não vão focar nas pessoas que estão adoecendo, mas vão focar naquelas pessoas que não adoecem? Que ela está num sistema laboral, ela está tendo aquelas mesmas pressões, as pressões que todo colaborador tem nas empresas, mas por que essa pessoa consegue? Por que essa pessoa, ela vai aos trancos e barrancos, ela vai, como diz, né? Tô balançando, mas eu não caio. Eu envergo para um lado, sou que nem bambu. Envergo para um lado, envergo para o outro, mas eu tô indo aí. Então, assim, eu acho que o Christophe Dejour, né, Adriana, se você me corrige se eu estiver errado, ele fala sobre você focar nesses mecanismos de defesa, né, nessa questão também, que ele fala também sobre o trabalho oferecer a oportunidade de transformação de si mesmo e da realização do campo social, porque uma coisa vai influenciando a outra, né? Se você transforma a si mesmo através do sistema laboral, através do trabalho, você também vai ter uma realização no campo social, nas pessoas que estão ao seu redor. E também nessa questão que você falou da identidade. Esse trabalho, esse sistema laboral, ele vai mediar a construção dessa identidade desse sujeito. Não sei se eu falei besteira. Se eu falei besteira. Não, é isso mesmo. Desculpa, isso mesmo. Bruno. Não, foi excelente, é isso mesmo. O Juju assim como todos da turma, né, são muito atenciosos e atentos às coisas que a gente discutiu. Fico feliz, tá, Juju? Você tá brilhando. Representando a sala. Aí, ó, colocou até coração. Eu amei. Ele é o bendito ao fruto, né, gente? Bendito ao fruto aí tá brilhando. E sempre mas que assim, você fala desse autor, prof, meu coração até palpita. Eu também, eu sou fãzoca dele, assim, porque realmente ele teve uma outra perspectiva, né, do trabalho, do trabalhador, e é incrível mesmo. Queria pegar um gancho no que a Ana falou, realmente, assim, eu acho que a Patrícia nunca mandou tanta coroa de flor, né, Patrícia, nesses tempos. Nossa, muito triste, gente, muito triste mesmo. Muita coroa de flor, e assim, ou pelos trabalhadores próprios ou pelos familiares, né?
a doença chegou muito próximo a gente, né? É um momento de dor, de luto. E assim, eu vivendo isso, né? Porque a gente é ser humano, a gente está ali na empresa. Eu acho que é o mecanismo coletivo mesmo, de defesa coletivo, porque nessa hora você está num processo de tanta dor que você não consegue caminhar sozinho. E aí a gente consegue, assim, os meus colegas me abraçaram, né, de trabalho, a diretoria, sabe? A própria Patrícia. Eu acho que é isso que nos faz caminhar, né? O nosso diretor, assim, é muito exigente, né? O Márcio e a superintendência. E hoje eu consegui uma coisa lá no processo, mandei para ele. Aí eu mandei sem falar, assim, mandei o valor, aí ele respondeu assim, mas como é que você conseguiu isso, né? Tipo assim, me explica. Aí eu coloquei como que eu tinha conseguido esse êxito nesse processo. Ele respondeu assim: parabéns, Adriana, excelente. Aí eu falei: gente, ele escreveu excelente e parabéns junto? Como assim? Vou pôr num quadro, né? Porque geralmente ele manda assim: parabéns, né? Raro, mas manda. Aí ele mandou parabéns e excelente. Eu falei: gente do céu, incrível. Então, assim como vocês da RH têm a satisfação do trabalhador, o retorno dele, né? Eu, como trabalhadora ali, e eu agradeço muito a Patrícia Cora pelo acolhimento e por ela ter aceitado esse desafio aí da liderança, né, recente, da nossa colega que foi. Ela teve que viver esse luto da partida dela, né? Da partida não falecimento, tá, gente? Partida para outros projetos. E ela tá feliz e tá engajada e fico muito, assim, muito, muito orgulhosa dela. E eu acho que é isso, né? Nós temos que caminhar não só nos lutos daqueles que partiram, mas também daquelas pessoas que foram buscar outro campo de atuação, né? As empresas reduziram, nós estamos tendo que trabalhar para 3, para 10, né? E temos que seguir firmes, gente. Temos que seguir com os nossos mecanismos individuais e coletivos, um abraçar o outro e caminhar. Acho que esse é o papel. E na faculdade também, que é o meu segundo empregador, né? Tive esse acolhimento aí da Aninha, demais. O período que mamãe teve no hospital, a Ana, não vou suspender as aulas. Eu falei, de jeito nenhum, Ana, eu vou seguir, porque os meninos, eles me alimentam, né, dessa esperança, dessa caminhada, e nós conseguimos aí seguir firmes, e graças a Deus estamos completando aí o nosso ciclo com muita alegria, né? Aí acho que a gente já está caminhando aí, né, gente, para o final. Acho que Juju, Bruna, tem mais as perguntas finais aí a gente já pode caminhar para encerrar, gente? Como é que vocês estão? Uai, Tá, Eu então. fico aqui até meia-noite, se precisar. Eu também, eu vou até meia-noite. Igual a gente fazia Nossa, com a Rúbia. eu tinha tanta pergunta aqui que eu tive que selecionar algumas. Ô, Patrícia, mas para finalizar, eu gostaria de saber de você, assim, sua visão, né? A gente sabe que hoje algumas áreas tiveram que se adaptar nessa questão do online, do home office, inclusive o psicólogo clínico, né? Que hoje vem se saindo muito bem aí nos atendimentos. Mas e a questão do RH? Como é que você vê isso hoje, futuramente? Eu queria que você desse, assim, uma palavra mesmo de conselho, né, para a gente aí, porque futuramente a gente pretende aí caminhar muito bem nessa área. Mas e se precisar, assim, do online, do home office, como que você vê isso no RH? Pois é. No RH, eu acredito que essa modalidade 100% ela é impraticável, né? Mas, por exemplo, hoje na minha equipe eu tenho uma colaboradora que atua em home office, né? Por questões de saúde, enfim, para preservar aí, né, a saúde dela. Mas eu acho que, e continuo batendo nessa tecla, né, que esse mundo, que essa evolução digital, ela trouxe uma série de benefícios, mas que eu ainda prefiro estar ali presencialmente, estar circulando pela empresa, estar conversando com os colaboradores, sabe? Mas não é impossível, né? A gente vê uma série de organizações aí, eu estou falando da minha experiência, mas eu tenho, né, colegas que trabalham em RH de outras empresas e, assim, está funcionando muito bem, né? Às vezes a pessoa vai ali uma vez por semana, 2 vezes por semana. É claro que tem área que não é possível ter esse campo de atuação, subsistemas, né? Que não são possíveis a gente fazer esse tipo de atuação, mas eu acho que não é impossível também, não. Então, eu acho que vai muito. O empregador, ele
ali como algo estratégico e algo que vai, né, não vai deixar de contribuir para o benefício da organização, mas eu particularmente, eu prefiro ainda ali as pessoas próximas, presentes, essa troca, né? Porque se a gente for olhar de uma maneira geral, não só no RH, a questão do home office, ela traz também para o empregador para o empregado uma série de inseguranças, de incertezas. Você perde ali o convívio social, às vezes você perde aquela questão da identidade. Eu tenho que acordar cedo, eu tenho que tomar meu café, eu tenho que sair porque eu vou trabalhar, eu tenho que comprar roupa porque eu tenho que estar bem apresentável no meu trabalho. Então, né, de uma hora para outra, você se vê trabalhando na cozinha, com o filho para um lado, para o outro, de chinelo, de pijama. Então, assim, para a identidade do profissional e para nós que não estávamos habituados a essa nova modalidade, a gente tem que se atentar também para essas pessoas que estão home office, né? Porque tem gente que está em home office e está sofrendo. Eu, particularmente, eu tive um sintoma gripal e internamente lá a gente, por precaução e por cuidado ao colaborador, né, a gente tem um sisteminha lá que o colaborador ele preenche ele diariamente se ele teve algum dos sintomas que foi elaborado pelo nosso médico do trabalho, e qualquer um daqueles sintomas ali, ele entra em contato com você imediatamente, te avalia e dependendo ele, né, dos critérios que foram estabelecidos, ele vai te colocar em home office até que você faça o teste e comprove que não tem nada, até para preservar os seus colegas de trabalho. E eu, deve ter um mês e pouco, eu tive alguns sintomas gripais, eu sabia ali que era em função de mudança do clima e tudo, mas assim, o médico é autoridade, né? Então eu fui lá nele, me ligou, falou: Patrícia, você colocou aqui que você está com coriza e está com fadiga, o corpo doendo, eu vou te mandar para casa. Eu falei: não, e tal. Ele falou: não, vamos por precaução. E a gente, é claro que essa construção ela foi conjunta, é claro, com as áreas estratégicas da empresa, saúde, segurança e RH, e aí eu acatei. Então, eu fiquei em casa 3 dias home office. Gente, vocês não têm noção que desespero que dá. Porque, assim, as pessoas que estão acostumadas ali, eu, sinceramente, eu tive uma sensação, assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? Era para me estar lá, ajudando as pessoas. Então, assim, isso traz para a gente também uma certa angústia, né? Assim, será que eu estou contribuindo? Será que realmente eu estou laborando dentro do meu lar, dentro da minha casa? Por mais que você saiba que você está ali trabalhando, que você está respondendo um e-mail, que você está fazendo um processo de triagem, que você está auxiliando as pessoas ali, isso traz uma certa insegurança. Então, até para quem está home office, é uma fase de adaptação e que nós temos que ter um olhar diferenciado também, porque tem muita gente com sensação de inutilidade, né, de subaproveitamento das competências, pelo fato de estar em casa, isolado, sem convívio com colega, sem ter que ir ali no shopping para comprar um sapato novo, porque o meu está desgastado e agora eu trabalho de pijama, né? Então, assim, são questões que essa pandemia veio para ensinar para a gente, né? Que às vezes a gente não dá valor a pequenas coisinhas e como que elas fazem diferença, né, gente? Na nossa satisfação, na nossa forma de enxergar as nossas relações profissionais e pessoais, né? Eu acho que está sendo um aprendizado para todos nós de uma maneira em geral. Eu vou deixar a última pergunta para quem quiser, mas eu só queria fazer um adendo que o home office pode contribuir para a redução do FAP, viu? Sim! Tá vendo que de tudo a gente tem que enxergar o lado positivo? Não, e assim, Juarez, teve pessoas que, né, eu estou pontuando aqui que tem pessoas que estão sofrendo com home office, mas conheço pessoas que se adaptaram muito bem, né? Eu tenho um amigo meu que ele falou: Patrícia, para mim está sendo ótimo, né? Eu acordo mais tarde, eu tenho tempo de resolver minhas questões pessoais, eu estou dentro de casa, perto da minha esposa, perto do meu filho, né? Não que eu não gosto do meu filho, não gosto do meu marido, mas eu ainda prefiro estar lá. Mas tem gente que se adaptou muito bem, né? E aí, não só a questão do FAP, né? Mas o custo com o Vale Transporte, né? Isso para a empresa, né? Luz, água, isso trouxe uma economia para a empresa. Tanto que a gente tem estudos aí que grande parte das empresas
vão permanecer com alguns colaboradores home office, porque isso trouxe uma economia financeira. Né? Eu tenho um cunhado que trabalha no estado, na cidade administrativa, e ele trabalha na área da fazenda. Falou, Patrícia, você não tem noção da economia que o estado teve com as pessoas em home office, né? E assim, algumas pessoas se adaptam muito bem, né? Então, assim, eu tô trazendo a minha experiência pessoal, mas eu conheço muita gente que está feliz com essa modalidade. É porque eu tô tão focado na redução do FAP que eu tô achando eu tenho que achar um monte de variáveis para eu reduzir esse bendito desse FAP. Olha, ô Juju, eu não sei, sabe por quê? Olha só, com as audiências virtuais, reuniões virtuais, só computador, né? Porque antes eu saía, ia para uma audiência, tomava um cafezinho e tal. Eu desenvolvi uma dor aqui no braço, usei uma tipóia aqui, e aí? Né? Pode ser que... Aí quando eu fui ao médico, ele falou assim, você tá ficando em casa? Eu falei, agora tô cozinhando, tem empregada todo dia, tô penando, né? E descasca batata, e faz janta, que é a coisa toda, e computador, e mouse, e ele tá assim, olha, você tá com excesso de atividade no punho, né? Você tem que reduzir. Agora eu ponho o Rodrigo, meu marido, para descascar batata, porque ninguém dá conta, né? Aí, ou seja, excesso de atividade, gente, laboral, né? Ah, não, você pode pedir o Rodrigo para comprar um recreio para você, ué, pelo amor de Deus. Deixa o meu FAP em paz, Adriana. Aí, na hora que eu falo do FAP lá na empresa, né? Aí tem um colega minha aqui que mais conduz esse trabalho, que é a Karen, né? Ela fala assim, você não vem e afastar, não. Você não vem não por causa do FAP. Eu falei, que isso, gente? Eu nem falei aqui que eu ia, né? E tal. Mas assim, mas é isso mesmo, Aris. Agora, essa questão do Lívio, é um advogado que trabalhou comigo, que ele passou no concurso, trabalha lá na cidade administrativa. Ele está amando o home office. Ele falou que acorda 5 da manhã, já faz tudo que ele tem que fazer. Aí diz ele que 9 horas acaba o trabalho dele, abriu uma empresa de venda de carro. Falou assim, Adriana, eu nunca prosperei tanto nessa pandemia, porque todo mundo vendendo carro, porque, né, muita gente está home office, não precisa do carro. Tô bombando de vender, inclusive ele vendeu da minha mãe, vendeu um carro meu e tal. E ele falou assim, eu não preciso de trabalhar de dia, eu tenho só que fazer meu horário mesmo, eu acordo 5 da manhã, faço tudo que eu tenho que fazer, 9 horas estou liberado. Se eu tivesse que ir para a cidade administrativa, né, eu estava desenvolvendo mais tempo, gastando tempo, estacionamento e tal. Então, teve gente que se adaptou muito. Eu confesso para vocês que a gente ganhou muito, né, agilidade. Eu faço audiência no Brasil inteiro pelo computador. Né? Então, assim, você faz. De manhã eu tô no sul de Minas, depois eu vou para Vitória fazer audiência. Olha que tempo que a gente ganha, né? Só que é lógico, aquela bateção de perna ali no Barro Preto, tomando um cafezinho, né? Olhando as lojinhas depois de uma audiência até no estacionamento, a gente perdeu muito com isso, né? E assim, lá na empresa a gente está oscilando. Eu, pelo menos, a gente tem dia que eu tô de teletrabalho, né? Home office, e tem dia que a gente está na empresa. Eu gosto muito de estar na empresa. A minha equipe me fortalece muito. Uhum. Né? E teve locais também, né, Adriana, que estavam ganhando dinheiro demais, alugando salas, né? E hoje perderam tudo isso. Perderam. Os aeroportos não vendem mais café a R$10. Exatamente. Agora, gente, eu sinto falta demais de estar em sala de aula com vocês, assim, falando para vocês. Porque, assim, aqui no computador eu não posso contar umas piadas, né? Não posso contar uns casos cabeludos, né? Porque o povo pode estar gravando, a gente grava a aula e tal. Lá, ao vivo, né, minha filha, a gente conta uns casos cabeludos, né? Aí a gente até dança na sala de aula, né? A gente faz as dancinhas, a gente agita mais. Mas, assim, eu sinto falta demais da sala de aula, né? Mas a gente vai adaptando, é o que tem para hoje, né? Vamos tentar fazer aí do limão a caipirinha e vamos caminhar, né, amores? É essa a ideia aí. A Patrícia também é sempre positiva, né? Né, Paty? A gente é sempre positiva, assim, graças a Deus. E aí, gente, estamos aí caminhando para o nosso final. Bruna, você já fez a perguntinha, não foi, Bruna? Então tá. Eu sei que aqueles que não puderam ir, não tiveram tempo de participar, os outros representaram todos, né? Foi uma noite, assim, muito... Já estou partindo aqui para o final, né? Para as falas finais. Foi uma noite, assim, de muita troca,
né? A Patrícia, ela tem essa vivência muito prática, né? Ela realmente, ela anda pela empresa, assim, ela passa nos setores, ela conversa com todo mundo. Eu já escuto a voz dela lá do corredor, né? Porque ela e o Bonatti são os que falam mais alto lá da empresa. Somos três. Se juntar nós três, acaba. São os mais assim. Aí eu já escuto quando é o Bonatti e quando é ela. Bonatti é um militar aposentado, né? Que é o gerente lá da empresa. E quando é a Patrícia, eu já sei que tá chegando. Tá chegando. É isso mesmo. Porque eu falo baixo, né, gente? Meu marido tem hora que fala assim comigo, o que você tá gritando? Eu falo, gente, mas eu sou palestrante, como é que você quer que eu falo baixo? Mas aí, gente, assim, mas essa fala alta é uma fala com energia, com positividade, né? E a Patrícia trouxe essa fala verdadeira. Não adianta a gente tampar o sol com a peneira, não adianta a gente fingir que tudo é lindo, que o mundo é, né? Não. Tem os desafios, estamos aqui para esses desafios, né? E assim, foi muito bom, fiquei muito feliz, Patrícia, eu te agradeço imensamente, imensamente mesmo, assim, você pode ter certeza que você contribuiu demais e que toda essa energia chegue até você, essa energia de gratidão, de amor, né? E assim, de esperança que você trouxe, sabe? Com esse seu jeito, seu prático, verdadeiro. Os meninos precisavam de ouvir isso, porque a teoria, a gente traz muita teoria, Christophe Dejoux, Seiichi Shida, né? Mas assim, e aí? E no mundo real, né? Como que isso é? Apesar que eu falo muito do mundo real para os meninos, né? Mas assim, ouvir de você também contribuiu demais, demais, demais. Agradeço a Aninha, minha chefinha linda, que sempre aí me apoia, sempre assim me compreende, né? Eu que sou essa professora assim que fico mais desorientada que tudo, né? Não dou muita atenção, mas essa vida louca minha, 2 meninos, marido vira menino também, né? 3 filhos, né? Marido também vira filho, e por aí vai, mas assim, muito feliz de você estar aqui com seus alunos, apoiando aí o nosso projeto. Juju, né, que deu aula aí, tá vendo, Juju? Arrasou. E todas as meninas que aqui contribuíram, Bruna, Geisa, né, Paola, que estão sempre aí participando, Clau, você sempre participando muito, sempre contribuindo com a aula. Aí eu abro para lá, para quem mais quiser falar. Aprendendo com as mestres, né, então. Eu agradeço a Patrícia, né, agradeço a Ana, assim, eu tenho saudade das aulas da Ana. Adriana, assim, Adriana não ficou no lugar da Ana. Se pudesse ter aula com a Adriana e com a Ana, seria melhor, né? Mas, assim, foi muito bom ver todo mundo. Patrícia, muito obrigado aí pela sua contribuição. Acho que a cada dia que a gente vai vivendo, vai aprendendo, abre o nosso leque de informações e que a gente de atuações que a gente pode, em áreas que a gente pode atuar. Então, assim, muito obrigado mesmo, contribuiu bastante. Obrigado a todo mundo, os meus coleguinhas que estão aí, minhas coleguinhas. E a Ana, Adriana, obrigadão mesmo, foi muito bom. Gente, eu que agradeço, assim, a disponibilidade de vocês em dedicarem um tempo para estar aqui nos ouvindo. Eu espero que de alguma maneira eu possa ter contribuído aí para desmistificar para vocês, né, que não existe um mundo real, existe sim um mundo de bastante desafios, mas que quando a gente é apaixonado pelo que a gente faz e a gente acredita e vê sentido nas nossas ações, isso nos fortalece a cada dia para tentar fazer diferente. Né? E eu acho que é isso que nos move, que nos motiva e que nos faz levantar cada dia e pensar, olha, estou contribuindo para o bem-estar das pessoas, eu não estou clinicando, mas eu contribuo efetivamente para que as pessoas tenham uma percepção diferente, que enxerguem os desafios de uma maneira positiva, que muitas vezes a gente tem dificuldade de enxergar também, e que a gente aprende, né? Que nas trocas ali, que é no dia a dia que a gente aprende. Então, vocês não tenham dúvida que eu também aprendi aqui com vocês, aprendi com essa modalidade. Adriana, sou grata pelo convite, viu? Eu até agora não sei para onde que eu olho, se vocês estão me enxergando olhando no olho, então é diferente, porque a câmera... Passei a apresentação toda vez olhando para o lado errado, enfim... Mas eu espero que vocês tenham, pelo menos, absorvido um pouquinho do que eu falei, coloquem em prática. E, assim, queria deixar uma mensagem para vocês, que os desafios existem, não é só no RH, em qualquer área de atuação, em qualquer organização, e que a gente tem que ter persistência, e que a gente tem que enxergar as coisas de forma positiva, e que tem dias que serão tristes,
mas a gente vai ver que tem dias muito mais felizes, tá? Agradeço a disponibilidade de vocês de me ouvir. Espero que todos vocês tenham sucesso na carreira de vocês, né? Então, assim, tem dia que a gente acorda triste, mas a gente tem que ter foco, né? Que as coisas contribuem para o bem daqueles que fazem com amor. E é isso que eu acredito que vocês estão aqui até esse horário, é porque tentam fazer as coisas bem feitas e com amor. Então, assim, foi um momento único, eu agradeço, né, essa possibilidade e desejo sucesso aí para todos vocês, viu? Obrigada. Aí, Patrícia, só reforçando aí os agradecimentos de todos, né? É sempre muito bem-vindo quando a gente tem alguém de fora para falar, né? Para trazer as suas vivências, as suas experiências. Isso agrega muito valor para a gente. Então, muito obrigada por doar esse tempo seu que é precioso, né? Para dividir com a gente essa noite. Agradeço aí também meus alunos da manhã, a Roberta e a Rê, que vieram assistir a aula à noite, né? Mudaram a agenda delas para estar aqui com a gente, os meninos da minha turma também da noite. E quem sabe a gente não se encontra, né? E quem sabe a gente não se encontra aí de novo nesse mercado que é uma roda gigante, né? Acho que a gente tem grandes oportunidades e grandes chances aí de trabalhar junto um dia, mesmo que indiretamente, mas quando a gente trabalhar junto, se a gente está na mesma área, no mesmo objetivo, no mesmo processo, isso também é trabalhar junto, né? Independente de qual empresa você está. Então, eu falo com eles que eles são meus colegas de profissão. A partir do momento que escolhe a ênfase, são os colegas de profissão, né? E com eles eu aprendo muito mais do que ensino. Então, um agradecimento especial para todos vocês também, tá? E, Juju, tenho muitas saudades da aula de vocês, viu? Até 11 horas. Pois é, tá vendo? É que por mim eu ia hoje também. Era a melhor sexta. A gente ficava. Tinha um barzinho esperando a gente na esquina, mas a gente estava lá conversando até altas horas. É verdade. Então, uma ótima noite para vocês. Muito, muito obrigada mais uma vez, Dria, Patrícia, todo mundo, tá bom? Eu que agradeço, gente. Foi um prazer gigantesco. Sucesso para todos vocês. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Patrícia. Tchau, Aninha. Tchau, meu amor. Beijo. Tchau, com Deus. Beijo. Gente, quanta coisa legal.